A Rosiana Eventos falhou, yeah? Eu quero ouvir a explicação. Eu acho que algum dia a senhora vai vir dar uma explicação sobre o que aconteceu. Temos que lhe chamar. Já disse isso umas 20 vezes. Eu sou político. Eu sou político. Ok. Sempre fui político. Eu sempre adorei estatística. E então a estatística diz-nos que os players políticos que hoje temos no nosso mercado político não deverão durar muito mais tempo. O que é que tu achas dos novos partidos que estão a surgir? Vou falar especificamente do Dita Finha. Bem, Qual é a tua visão sobre este universo dos jogos e sobre a participação do Estado nisto? aquilo que estamos a dizer não pode ser só para apoiar. Quando tu dizes que fizeste X milhões, não é propriamente só com aquele Com conteúdo. É sim. com tudo aquilo que Sim. envolve o conteúdo. Exato. Eu podia ganhar 1 milhão de kwanzas a fazer um vídeo, mas eu vou dizer eu quero fazer um contrato de longo prazo, Yeah. mas me pagar 50 milhões de kwanzas. Os números são esses. Homens mentem, mulheres mentem, mas os números não mentem. Imagina, com uma empresa, tu tens um contrato de mais ou menos 5 milhões ao mês. Eu acho de facto impressionante o resultado que temos quando fazemos o podcast e produzimos conteúdo para vocês. Mas eu gostava que algumas coisas mudassem, porque eu percebi que apenas 38% das pessoas que assistem a este podcast regularmente estão subscritas ao canal. Para mudarmos esse cenário, clica no botão de subscrever e garanta que tenhas acesso a todos os conteúdos que nós produzimos. Porque tu não queres perder a qualidade que nós entregamos diariamente, que impacta os resultados que tu possuis. Então, subscreve o canal, coloca um like nesse vídeo e deixa a tua questão qualquer nos comentários que nós faremos toda a questão de responder. Vamos ao episódio. Bem-vindos a mais um episódio sensacional do Dinheiro Limpo Podcast. Hoje nós trazemos a conversa um indivíduo que dispensa apresentações, um craque, um 9 não, um 10. Um indivíduo que comanda a orquestra e está habituado nessas leads como figura de destaque, influente e extremamente assertiva. Nuno Baio, bem-vindo ao Dinheiro Limpo Podcast. Como é que é, mano? Epá, muito obrigado, irmão. E parabéns, o Dinheiro Limpo Podcast agora está com um estúdio novo. Epá, isso é sempre a obrigado. subir. Obrigado. Ainda bem que o dinheiro é limpo, meu. Ainda bem que é limpo. Epá, muito obrigado pelo convite. É a segunda vez, ainda Yeah. bem. A primeira vez já foi há muito tempo, meu. Fogo, demoraste muito para me chamar de novo. Aí foi um outro podcast. Então, mas foi nice, foi nice. Epá, Exato. obrigado por ter aqui, Nuno. Yeah, Obrigado mesmo. Obrigado. Epá, quem não te conhece, que é um caso um pouquinho difícil aqui em Angola, porque tu, depois das bets, tu deves ter o nome mais pesquisado no país. Sério, por isso. Para quem não te conhece, por que é que eles deviam ficar durante uma hora a ouvir esta conversa que nós vamos ter agora? Primeiro porque eu sou um indivíduo comprometido com a nação, de facto, de verdade. Eu preocupo-me com o país, com o bem-estar social, preocupo-me com os empreendedores. Eu sou daqueles que quer ver os outros bem, quer ver os outros a ganhar, a terem sucesso. Eu fico feliz com o sucesso dos outros. Então, quando assim é, eu acabo por contribuir todos os dias para que outras pessoas também tenham assim, as suas coisas em andamento, resolvidas e consigam escalar tudo o que tiverem a fazer. Perfeito, isso é brutal porque nós temos o estereótipo de que o africano é um caranguejo, né? Aquela história do balde e tudo mais, tu estás a subir e as outras pessoas te puxam pelas pernas, e trazer essa visão de interajuda e de dedicação que tu diariamente trazes para os angolanos é muito interessante. Eu revejo muito no que tu fazes e inspiro-me diariamente, não só pela tua consistência, mas pelo teu nível de exigência e qualidade. E és obviamente um exemplo para os jovens e todas as gerações em Angola. Tu falaste aqui de uma coisa pontual que é uma preocupação com a sociedade. E normalmente no nosso país, quando falamos de preocupação social, as pessoas nunca entendem isso como um caráter que seja filantrópico apenas, ou que seja de bom agrado e bom ser da pessoa. Sempre conectam isto com questões políticas. E tu, em particular, és um indivíduo que tem aquela coragem que poucos angolanos têm, ou a oportunidade também de o fazer, de criticar o cenário político, de dar as suas opiniões genuínas, como deve ser em qualquer democracia. O teu posicionamento com relação a isto é como um cidadão comum e normal que ama a sua nação e quer servir, ou tu tens algum interesse político no processo? As duas coisas.
Eu sou um cidadão, considero-me um cidadão já não tão comum, obviamente, porque hoje o que eu digo já tem algum impacto, mas eu nunca me permiti deixar de cumprir as minhas obrigações de cidadão. Okay. Ou seja, um cidadão normal deve olhar para o espectro político e social, entender o que é que o afeta, o que é que afeta o seu ambiente e se for preciso elogiar, se for preciso criticar também. Então, eu não tenho nenhum problema com isso, porque sempre que vou fazer uma observação, sempre que vou fazer uma crítica, um elogio, eu olho para factos. Okay. Então, eu não tenho problema com isso. E as pessoas perguntam, mas não tens medo? Por que haveria de ter medo se eu estou a trazer factos que estão na mesa? Eu não estou a trazer muitas vezes, também partilho as minhas opiniões, obviamente, mas grande parte das vezes eu estou a trazer factos. Sim, sim. Os números são esses. Homens mentem, mulheres mentem, mas os números não mentem. Yeah. A matemática é exata, né? Então, trazemos os factos, trazemos opiniões equilibradas, não ofendemos ninguém, não faltamos respeito a ninguém, e quando assim não precisa ter medo de colocar informação na mesa. Então, para responder a minha pergunta, tu estás-te a preparar para entrar para o cenário político atualmente? Sim, eu já disse isso umas 20 vezes. Eu sou político. Eu sou político. Okay. Sempre fui político. Só não estou de pedra e cal na política, mas sempre deixei claro que, mais tarde ou mais cedo, estarei lá. Isso não é segredo para ninguém. Mas isso é com a associação aos partidos atuais que existem ou trazer esse ar fresco que muita gente assume que é necessário no nosso mercado, com um partido novo, por exemplo? Bro, eu fico um pouco preocupado quando muitas vezes, quando se vai falar de política, principalmente os jovens, continuam a trazer sempre os mesmos players que eu não sei se ainda têm muitos mais anos de vida, okay. Porque aqui nós podemos olhar um bocadinho para a história. Certo. E eu gosto de olhar para a história, que a história também traz factos, lá está, certo. De novo. Certo. Então tu vais olhar para trás e vais dizer, pronto, os players políticos que temos hoje no nosso cenário, quantos anos têm? Yeah. Ok, vamos olhar para a história do mundo que tem factos. Quantos resistiram mais tempo? Sim. E se tu olhares para isso, é estatística, eu sempre adorei estatística, né? A estatística é matemática, sim, né? Sim. E então a estatística diz-nos que os players políticos que hoje temos no nosso mercado político não deverão durar muito mais tempo. Ou seja, mais 5 anos não se dá, né? Vamos ver, mas um bocadinho mais, talvez não mais do que 10, 15 anos. Okay. Significa que, para responder à questão, ar fresco. Ar fresco. Um novo partido a caminho, com uma cara jovem, com uma cara dinâmica. Há vários partidos a caminho. Não estou a dizer que vou criar partido. E falando em partido... Mas há vários aí a caminho e eu sempre, obviamente que hei de apoiar algum partido novo, sem dúvida. Bom, e falando em partido, e nós hoje vamos falar de economia, de finanças, de ambiente de criadores, de conteúdo. Yeah. Queria muito focar nisto, que é uma oportunidade também para os jovens de ganharem dinheiro, monetizarem e tudo mais. Mas ainda para fechar esse tema dos partidos, que calhar pode aparecer lá na frente, o que é que tu achas dos novos partidos que estão a surgir? Vou falar especificamente do Gita Finho. Que criou um partido recentemente com um posicionamento estratégico a nível dele, né, daquilo que ele prospecta. Sim. E pronto, criticado por uns, talvez abraçado por outros no processo. O que é que tu achas? Quais são as chances do partido do Gita Finha ter alguma relevância no cenário político atual? Bem, não é o único, Tafinha não é o único jovem que criou recentemente partido. Sim. Conheço pelo menos uns 4. Ok. Eu gosto muito de Tafinha. Eu acho que é uma pessoa que mexe muito com as massas. Tem muito jovem. E não podemos esquecer que Angola tem uma população esmagadora. A maioria é muito jovem também. Então, há aqui uma oportunidade também para não só líderes jovens, mas partidos jovens também se ingrarem e terem algum sucesso. Vamos ver... eu gosto muito do facto de estarem a surgir, de estarem a fazê-lo e estarem a conseguir materializar. Eu acredito que o Tafi ainda não materializou, né, juridicamente a sua organização.
Há outros que já o fizeram, ele deve estar também a caminho de fazer, pelo que vejo e acompanho. Então é uma oportunidade e para mim a maior alegria nisso é que o façam. Espero que outros mais o façam. Sim. Porque isso é a renovação, obviamente. Vai se renovando. Daqui a uns anos as pessoas já vão olhar apenas para esses partidos que estão a surgir agora. Então há aqui uma oportunidade. Eu acho interessante que exista essa abertura, porque uma dúvida que tínhamos no nosso mercado, não só a nível de política, mas também a nível de negócios, é aquela tendência que muito se verificou há anos, e essa tendência acabou criando um estereótipo de que é muito difícil fazer coisas novas em Angola, fazer grande. Que as oportunidades são limitadas a determinados indivíduos que têm um histórico diferente, que vêm de um berço diferente, e que para o cidadão comum costuma ser muito mais difícil. Talvez agora estamos numa altura de abertura a todos os níveis, porque parece que a mudança é inevitável. Sim. E isso talvez crie bastantes oportunidades. Quando nós olhamos no cenário de negócios, por exemplo, tu és um indivíduo muito bem posicionado. Hoje estás com quantas empresas? Muita, mais do que 10. Mais do que 10, uau. Como é que é o teu processo de gestão nisso, e qual é o teu goal nesse processo de criar tantas empresas, já que há quem defenda, obviamente, massificação, expansão de negócios para crescimento, mas há outros indivíduos que dizem que é muito mais fácil focar num único caminho para crescer. No cenário angolano e dentro da tua estratégia, o que é que faz mais sentido? Sim. No meu caso, eu acho que cada caso é um caso, ok? Sim. Cada pessoa tem habilidades, capacidades, históricos diferentes. A minha cena não é criar empresa, a minha cena é agarrar oportunidades. Certo. E se é uma oportunidade que eu possa agarrar, que eu consiga agarrar, que tenha unhas para segurar, eu vou segurar. Às vezes implica criar uma empresa para assegurar aquela oportunidade. Lá está, por exemplo, há uns anos atrás eu contei a história toda, isso está no Twitter. Twitter é tipo aquela rede social que é o nosso diário, né? Quando criamos o nosso centro médico, tínhamos uma casa familiar que estava aí fechada, tínhamos 5, 6 médicos na família que queriam abrir os seus consultórios, tínhamos alguns recursos financeiros, não muito, 30 e tal milhões de kwanzas. Juntamos mais 2, 3 parentes, há aqui essa oportunidade. Temos a casa, temos os parentes, temos recursos, aumenta mais um bocadinho, fizemos a obra e abrimos o nosso centro médico, assim fica na Vila Alice. Ou seja, a oportunidade estava aí, tínhamos a faca e o queijo na mão, implicou criar uma nova empresa. Agora, o pulo do gato aqui, o virar da chave eu não sou gestor dessas empresas. Ok. Nem quero. A última coisa que eu quero é estar lá no dia a dia da empresa. Hoje nós já entendemos como é que funciona, ganhamos experiência, e há coisas que nós sabemos que tens um indivíduo com habilidade para gerir o negócio, então vamos lhe municiar, vamos quebrar todas as barreiras para ele poder andar à vontade. Limpamos o caminho para ele e ele vai trabalhar. Temos alguém especializado em gestão de consultórios ou de centros médicos, ok, está bem. Tu és o especialista, o que é que tu precisas? Preciso de recursos, o espaço e tal, os médicos, tens aqui tudo, segue o teu trabalho. Vamos sentar uma vez por mês para olhar como é que as coisas estão e o que mais é que nós podemos remover do teu caminho para ter sucesso. Então, isso é um exemplo apenas. Nessa visão, obviamente, eu também sou super apologista de um processo de crescimento com base na oportunidade, e tento sempre criar a minha oportunidade, e também tenho vários negócios. Nessa visão, obviamente, a gente não cria tudo do zero. Algumas são aquisições estratégicas. Quais foram as tuas aquisições estratégicas mais recentes? E se formos olhar para negócios em que tu acabaste colocando um dinheiro para entrar, o que é que te custou mais caro até agora? Nós perdemos bué de dinheiro com isso. Nós perdemos muita massa a investir e apoiar coisas do género. Mas eu posso contar sobre uma que estou bué... Eu tinha um termo na cabeça, mas muitas vezes... estou muito exciting, né? Que é a Geotel, e eu já posso anunciar. A Geotel é uma academia ligada à hotelaria e turismo, à formação no setor hoteleiro, que quando eu bati o olho naquilo e na Isabel, que agora é minha sócia, eu disse,
vamos com isso. E ela já tinha muito caminho andado, já tinha uma coisa muito bem estruturada, organizada. E então, ok, vamos sentar. O que é que vamos precisar aqui? Olha, eu já tenho isso, eu giro, eu faço, eu vendo, já tenho até aqui, mas precisamos do próximo passo. Ok, eu vou entrar para te ajudar a dar o próximo passo. É aí que eu quero. Esse é o cenário perfeito para mim. Já tens uma coisa até aqui, já está estruturada, então eu não quero, eu que lhe digo, fazer aquele zero, trabalho. É difícil, eu faço muito trabalho de campo, eu sei o quão difícil isso é, cavar minerais. Mas tu encontras um diamante já ali, pronto, só precisa de fazer aquela lapidação básica. Então, agora começamos com a Geotel, é bem recente, é dos últimos 3 meses, e eu estou a andar e estou muito satisfeito de estar a participar, eu estou a ir lá aprender, conhecer, afinal é assim, e agora tal, tá bem. E agora eu vou entrar com a minha força e já entro com todo o meu universo, né? Porque isso faz a empresa acelerar e crescer muito rápido. Mas já houve outros que recentemente que perdemos dinheiro. Tipo quais? Olha, tentamos recentemente fazer com uma editora, não correu muito bem. Tentamos fazer com uma startup também ligada à tecnologia, que era muito desenvolvimento. Não, nós somos desenvolvedores e fazemos e acontece e tal. E tu colocas os recursos todos à disposição, mas parece que os recursos nunca chegam. Tens que continuar a colocar e depois acontece-nos de encontrar, às vezes, pessoas mais novas, quer dizer, eu também não sou velho, eu tenho 38 anos agora. Mas eu vou encontrar jovens de 24, 25 anos que chegam cheios de energia. Eu quero, a minha solução pode. E depois, na hora da verdade, afinal, a estrutura nem sequer está devidamente preparada. Exatamente. Eu, nessa minha experiência também, e hoje eu também estou envolvido em empresas de tecnologias grandes. Por exemplo, temos a Face Angola, que é super, super, super grande. E quando me juntei a estes parceiros específicos que estamos a fechar negócios grandes com a Sona Angola, vamos distribuir para todo o país aquilo que é o nosso produto, tu começas a entender o que o universo de tecnologia demanda. Hoje em dia, se alguém chega e diz que precisa de $50 mil, $100 mil para resolver um negócio de tecnologia, é mentira, ele não sabe o que está a fazer. Porque a nível de estrutura, o que o negócio demanda é muito dinheiro, man. E vemos quantas pessoas nós temos com vontade, mas que por não entenderem o next step acabam virando sapateiros e fazem os outros perder dinheiro. Com todo respeito aos sapatos. Mas tu já podes entender, hoje a nossa experiência já nos permite pegar a partir daí. Sim. Quando alguém traz uma cena e diz, olha, eu para fazer isso só preciso de $1 milhão de coisas. Eu já sei, esquece isso. A pessoa não tem noção do que está a dizer, né? Nuno, nós vamos olhar aqui para uma cena que é um dos pilares que tu usas para negociar as tuas entradas em negócios é certamente a tua influência. Sim. E a influência faz com que o teu negócio saia mais barato. Sim. O teu investimento no conteúdo, na tua presença digital, é automaticamente um desconto de muitos % nas aquisições que tu fazes. Sem dúvida. Como é que tu pensaste esse processo de entrar para o digital com essa força, que as pessoas se calhar dizem que foi muito rápido, tá a ver? Ou o que é que está por trás disso? E quais são os benefícios reais que a influência te dá para ganhar outro dinheiro? Porque as pessoas não entendem que o Instagram é uma vitrine, tá a ver? Que não é o próprio negócio. E às vezes, muitas das vezes, focam-se só na parte do influencer, que para muitas pessoas dá bastante certo, como acredito que seja o teu caso e o meu também, e não compreendem o que é que está por trás desse universo. Como é que tu montaste essa estratégia de te tornares o influencer que tu és hoje e como é que isso te beneficia no resto? E se essa fosse a tua única oportunidade para fazer a coisa certa, para mudar a tua vida e a da tua família? E se tivesse a chance de materializar as tuas ideias que parecem loucura e aprendesse exatamente como se faz nos lugares mais sofisticados e desenvolvidos do mundo? Eu vi e ouvi o que eles falaram sobre nós e sobre a nossa terra. Disseram que não somos capazes, que não somos unidos, que pensamos pequeno e estudamos pouco, que não conhecemos nada, mas eles estavam completamente enganados. Quando começamos essa corrente de transformação em prol da literacia financeira, criamos uma frase emblemática: vamos juntos porque sozinho é mais difícil. De lá para cá realizamos eventos gigantes, ajudamos a criar mais de 40.000 investidores em Angola e participamos ativamente da construção do nosso mercado financeiro.
movimentamos negócios e por meio dessa corrente ajudamos outros milhares a nascer. Mas só que ainda assim parecia pequeno demais. E foi por isso que decidimos ligar-nos ao mundo por meio do Fin Summit e decidimos colocar o país inteiro, do centro à diáspora, para aprender e viver o universo das finanças, investimentos e negócios. Nos dias 1 e 2 de novembro estaremos com os melhores e mais influentes decisores e profissionais do país aqui no CCTA em Luanda. E como sempre traremos ainda convidados do exterior, mas o mais importante és tu, que vais ter a oportunidade de viver connosco essa experiência aqui presencialmente ou em qualquer parte do mundo por meio da Fin App, a aplicação oficial do evento que permite conectar-te a pessoas, teres acesso a todas as salas em transmissão online e participares de algo muito maior do que todos nós. Visita o nosso website oficial finsummit.ao ou comenta evento para teres acesso imediatamente. Bem, há uma coisa que eu já trazia quando comecei a fazer conteúdo, que é o know-how, o conhecimento. Sempre fui à busca de conhecimento, ler muito, aprender muito. E uma coisa, eu me meto em tudo. Quando metia, Nuno, vamos criar uma associação para oferecer comida, não sei o que. Pum, tô lá. Nuno, agora vamos criar um grupo para fazer... Eu também quero fazer parte. Isso aqui, na casa dos 20 anos até os 30, se tu estás lá all day, every day, a participar das coisas, a entrar nas coisas, tu, primeiro, crias uma rede de contactos gigante, que foi o meu caso, e segundo, acumulas conhecimento infinito. Então, entrei. Quando entrei, eu confesso que eu não entrei intencionalmente já a olhar para isso. Eu entrei quase sem querer, mas muito rapidamente, por já ser empresário, muito rapidamente consegui perceber que aquilo é uma oportunidade. Epá, isso aqui, isso afinal é assim. Isso é uma mina, adoro. Epá, quando começaram a vir os primeiros acordos, os primeiros contratos, eu disse, epá, isso aqui, vamos transformar isso numa coisa de facto grande. Depois tive a influência, porque eu sempre acompanhei muito o mercado brasileiro, estou constantemente no Brasil, e havia também um senhor chamado João Kepler, um empresário, eu tive a oportunidade de conhecer e partilho às vezes informação e mensagens com o filho dele, que é o Davi Braga, esteve cá em Angola e conheci-o pessoalmente. João Kepler é sócio de mais de 1.500 empresas, entendes? E aquilo fez muita diferença. E ele hoje... E o próprio Tiago Negro agora hoje entra nas empresas com Media for Equity. A minha esposa é que pega naquilo e começa a vasculhar, a ler e a estudar aquilo constantemente. E disse uma vez, tens que ler isso. Ela comprou um livro e tens que ler essa cena. E eu fui olhando para aquilo e percebi que noutros mercados mais maduros é assim que funciona. As pessoas com influência é assim que funcionam. E eu disse, eu até tenho influência, até conheço as pessoas. Se eu ligar para o fulano e pedir uma oportunidade de fazermos tal coisa, o fulano não vai dizer que não. Até porque estamos a atuar maioritariamente no mercado privado, não há aqui muitos riscos de dizer que não, é corrupção. Não, mercado privado é a tua empresa, é meu amigo, já que tu precisas desse produto ou desse serviço, eu tenho esse produto e esse serviço para vender. E então as portas vão ser naturalmente abertas. Então, hoje... essa influência é aplicada exatamente dessa forma. Por exemplo, e ainda no caso da Geotel, e estamos a negociar agora, precisamos de equipamentos industriais para cozinha industrial. Ok, hoje tenho a capacidade de chegar numa empresa que forneça isso e dizer, meus amigos, vamos fazer o seguinte, eu preciso desses equipamentos, eu vou te entregar a minha influência, vou te entregar outros contactos, vou te entregar outros parceiros. Eu conheço alguém que até tem algo que tu precisas, porque isso é que é influência, então eu vou te conectar. No final das contas, se calhar ele vai me entregar equipamento de 40 milhões, mas vai ganhar 500. Isso chama-se abordagem positiva, que é a cena de tu não teres o produto, conheceres quem tem e que tem uma necessidade que te cruza com a outra pessoa coisa, e tu linkares os pontos com uma abordagem positiva do tu vais ter e eu vou ter no caminho e conseguir fazer uma coisa grande. E poucas pessoas percebem isso. Parece simples, mas é preciso ter a mente muito aberta para conseguir levar isso, tá vendo? Dizer,
eu tenho isso, o cicrano tem aquilo. Isso faz sentido para fulano. Ok, deixa ver. Então vamos casar aqui. Fulano, estarias disposto a fazer isso e aquilo? Não, mano, se tiver isso, eu vou. Ok, então vais ter com outro. Epá, se o fulano estiver disposto a fazer, tu podes. Então, no final das contas, e as pessoas... outra vez, deixa-me trazer aqui, desculpa. Outra vez, por exemplo, o Danilo trouxe um assunto a dizer que por causa do digital ele faturou mais de 1 bilhão de kwanzas. Sim. E é normal que assim o seja. Porque nós estamos no digital, usamos essa influência, mas fazemos outros negócios. Quando tu dizes que fizeste X milhões, não é propriamente só com aquele conteúdo. É com tudo aquilo que envolve o conteúdo. Exato. E às vezes nós recebemos coisas muito superiores. Está a ver? Por exemplo, uma empresa chegou e ofereceu, não é pá, gostamos muito do teu trabalho, está aqui um iPhone 17. O iPhone 17 deve estar a sair agora 2 milhões e qualquer coisa. Eu vou colocar na minha conta como... Sim, como ganho, como ativo. Sim, como ativo. E faz todo sentido. Nós olhamos para esse mercado e estive a ver uma conta global. Tu tens pelo menos 8 milhões de criadores no mundo inteiro que ganham pelo menos $100 mil por ano. That's crazy, isso é de louco. Estamos a falar que tu atualmente tens 200 milhões de criadores no mundo de 8 mil milhões de pessoas, 200 milhões de criadores. E a estatística diz que até 2033 esse mercado vai criar 1,3 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E esses 200 milhões são só 4% que estão na zona dos $100 mil. $100 mil por ano é muito combo. É muita massa. E eles estão espalhados em torno do mundo. E aqui em Angola temos já alguns criadores que fazem mais de $100 mil por ano, dúvida, com certeza. Isso não há dúvidas. Como é que funciona o teu processo criativo? E como é que um indivíduo que quisesse chegar à marca dos $100 mil por ano, onde é que está esse dinheiro nessa altura? Se alguém diz assim, eu quero começar no digital, eu quero criar, quero ir buscar isto, quero ir chegar aos $100 mil por ano, onde é que essa pessoa tem que olhar e que tipo de estratégia que ele tem que montar? Muito simples, reputação. Nice. Quando tu tens reputação, quando tu és respeitado pelo que fazes, facilmente chega-se lá. Por quê? Esse dinheiro está nas empresas, está nas marcas, está nas pessoas. Okay? As empresas são pessoas, os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, é tudo sobre pessoas. Então, que valor é que tu agregas às pessoas? Que é o primeiro. O primeiro passo é entender que valor é que agregamos. Porque há muita gente também que cria conteúdo. Eu costumo separar o criador de conteúdo do influenciador digital. Certo. São duas coisas diferentes. Um pode ganhar muito mais, outro muito menos. Há quem pode só criar conteúdo e está fixe. Ganha dinheiro assim. Mas há quem tem uma influência muito forte. Então, hoje, é agregar o máximo possível de valor para ter reputação. Com essa reputação, as portas é quase que automático, Euclides. É quase que automático. Fazer o trabalho de casa. Consistência. Ok? A reputação precisa estar limpa. Quando digo limpa, as pessoas têm que te ver como um líder, Deixa eu dar um exemplo. Vou dar um exemplo da nossa amiga que tivemos com ela agora no fim de semana, que é a Jessie, por exemplo. Certo. Reputação, ficha limpa. As empresas não têm dificuldade em se conectar com pessoas que têm ficha limpa e a reputação imaculada. Certo. Quando já há vários anticorpos, já criou vários assuntos, então aquela reputação já fica um pouco questionada e vai reduzir a capacidade de monetizar aquilo que faz, né? Eu entendo que, no meu caso em particular, trabalhei muito por ter uma boa reputação. E eu vou dar um exemplo de reputação. Há uma marca que veio e disse assim, eu quero que tu faças conosco 1 mês de conteúdos a falar dos nossos produtos, dos nossos serviços. E eu disse depois de 1 mês já acabou. Não tenho interesse em trabalhar nessa modalidade. Eu tenho interesse em trabalhar no médio e longo prazo. Mas por quê? Então não pode só fazer um vídeo? Não. O que acontece é que se hoje eu falar desta água, amanhã falar, e tu me pagaste até para falar sobre o teu produto, amanhã eu vou falar da outra, porque tu me pagaste uma vez, o outro também quer. Sim. E depois também eu vou falar do outro, e depois do outro, e depois do outro. O que é que o público vai dizer? O que é que o público vai pensar?
Esse indivíduo só está aqui a me empurrar a goela abaixo o produto. Não, eu tenho que ter uma relação com a marca. Certo. E eu já faço isso. Hoje eu digo, produto, eu não falo de nada que eu não testei. Não vou falar. Se eu não testar, se eu não comprar, se disser, a empresa X tem um excelente atendimento, eu fui lá testar o atendimento. Não foram eles que escreveram e me disseram. Então, isso cria a nossa reputação. Isso cria a nossa história, o nosso próprio modelo. E é aí que nós conseguimos ganhar dinheiro e fazer contratos. Eu podia ganhar 1 milhão de kwanzas a fazer um vídeo, mas eu vou dizer, eu quero fazer um contrato de longo prazo que vais me pagar 50 milhões de kwanzas. Então, é aí que se ganha e facilmente ultrapassa os 100 mil. A tua carteira de clientes de longo prazo, agora tens mais ou menos quantos clientes? Daqueles que tu dizes que têm um compromisso superior a 1 ano e estou aqui a produzir? Tenho aqui uns 5, com compromissos superiores a 1 ano. As pessoas têm uma falsa ideia de que o influenciador não é uma organização. Porque vem muito como uma monoempresa, de uma pessoa singular, e não vem o trabalho que se faz por trás. Tu precisas de gente para prospectar os negócios. Nem todo mundo vem ter contigo. Alguns tu procuras, certo? Sem dúvidas. Um indivíduo que está a começar deve ter esse hábito de se estruturar e procurar e organizar-se. Em que momento é que tu deixaste de agir sozinho e passaste a ter uma equipa por trás? Porque tu investes muito em qualidade no conteúdo, material tecnológico, equipa de gestão. Em que momento é que fizeste essa transição? Vem, e contigo é igualzinho. Tu tens aqui quantas pessoas, meu? Aqui na sala, o exército. Eu tenho 3 pessoas que o trabalho é procurar conteúdos, entender o que é que se passa, quais são os assuntos que eu devo ter atenção primeiro, para além de eu próprio também estar sempre ligado ao que está acontecendo. Mas tenho 3 pessoas que estão ali constantemente a acompanhar o conteúdo. Tem uma pessoa que fica no meu Instagram a fazer tudo, a minha social media. Depois, tenho a equipa de vídeo que são 1, 2, 3, 4 pessoas em vídeos, edição, captura e tal. E às vezes parece uma coisa tipo, ele gravou em casa, no cubículo. Eu também gravo em casa, é verdade, mas depois mando para a equipa também. Mas eu gosto muito de editar, por acaso é uma coisa que eu não preciso, tenho pessoas para fazer, mas eu gosto. Eu até de outra vez mandei uma mensagem para o Nuno Aires a dizer, Nuno, eu acho que estou maluco, porque eu estou a editar um vídeo nesse momento sem áudio. Tipo, eu gravei, mas estava no quarto, estava com a minha esposa, ela aqui era descanso. Então tive que tirar o volume todo e editar apenas com a minha linguagem labial. Eu li a corta aqui, elimina aqui, mas é porque eu gosto. Mas quanto mais cedo um criador de conteúdo estruturar uma equipa, melhor. Também não vai logo no princípio, ainda não está a ganhar dinheiro, já tem que trazer. Há pessoas que trabalham sozinhas. A Ionasa disse isso no fim do summit do ano passado. Disse ela trabalha sozinha. Ela grava, faz, cria, edita. Não tem ninguém. Mas para o nível que nós queremos entregar, para aquilo que queremos entregar, nós já precisamos disso. Inclusive, eu esse ano ainda, antes do fim desse ano, vou criar um gabinete de compliance. Sabe por quê? Porque eu não posso falar de uma organização que tenha nenhum tipo de problemas. Não posso. Cada vez mais temos que evitar isso. Então, dentro da nossa equipa já vamos ter compliance também. Vai pedir o KIC, que vai tentar entender quem é a empresa, quem são os sócios beneficiários efetivos. Porque a nossa marca é cada vez mais... Quando o Nuno Baio diz, olha, comprem do fulano, as pessoas vão mesmo lá comprar com confiança. Eu não posso correr o risco das pessoas chegarem lá e dizer, não é aquilo que ele disse. Então é cada vez mais difícil. Há marcas que tentam contratar e leva 6 meses para fazermos a cena. Eu digo, tá bem, tenho que testar o vosso produto. Se você diz que em 6 meses o produto emagrece, eu vou testar 6 meses. Para ver se emagrece. Então, não tem hipótese. É mais ou menos essa estrutura que E qual é o maior pagamento que já recebeste com conteúdo? Se puderes disclose aqui. Eu posso dizer o maior pagamento tipo de uma sentada ou o maior contrato? Maior contrato. Maior contrato atualmente é de uma única empresa, 130 e tal milhões. Para 1 ano? Para 2 anos. Para 2 anos. Não, um bom contrato. Numa única sentada assim, tipo que bateu de uma vez, foi acho que 60 e tal. Top. Isso é um contrato.
Imagina, com uma empresa, tu tens um contrato de mais ou menos 5 milhões ao mês. Talvez nenhuma outra corretora ou sociedade distribuidora em Angola tenha tanta informação disponível para o investidor como esta. Eu fiquei impressionado a primeira vez que entrei para o seu site e vi obrigações, as simulações todas no detalhe, para ações e um monte de informação repleta do mercado, toda a avaliação, com insights fundamentais para qualquer investidor. Fundos de investimento são negociados por eles, todos com especificidades das mais simples e corretas e análise dedicada para o investidor saber a performance de cada ativo no mercado. É impressionante o que a Lei Brokers tem, fora a capacidade de abrir uma conta online num estalar de dedos. Por isso é que eles são patrocinadores do Dinheiro Limpo Podcast neste episódio. Sim. 5 milhões ao mês? Um pouco mais, sim. Nice. Yeah. Isso é muito bom. Tenho como instituição, por exemplo, nesse momento tenho como instituição um mês 7 milhões e qualquer coisa. Esse é um contrato de um único ano. Okay. Depois tenho com outras 1,5, 3, 2, mais ou menos. Então vais validando vários modelos diferentes de negócio, mas porque tu estrategicamente consegues te posicionar como que tipo de criador é que tu és? E não tem nenhum banco, só para que saibam. Nesse acordo não tem nenhum banco, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Que tipo de criador é que tu és? Porque as pessoas às vezes defendem assim, se tu queres ser relevante, tens de ser especialista. Então, ficam num nicho específico, né? Para crescer. Mas tu consegues com muita coisa. A forma como tu fazes a tua cena. Tu estás a dizer, eu puxo aqui um de 7, mas puxo um de 1. Sim. Às vezes não são nichos diferentes. Talvez um seja para falar... Tu fizeste um conteúdo há pouco tempo para falar de empresas de catering, por exemplo. São coisas que eu não conseguiria fazer nem que quisesse. Sim. Como é que tu montaste essa tua estratégia para que tu pudesses falar de muitas coisas e tirares vantagem do contexto? Porque tu tiras ali uma vantagem de um estrilho que aconteceu com uma noiva que o buffet não correu tão bem e querias aí, como é que tu montas essa oportunidade e como é que tu consegues falar de tantas coisas? Sim, porque nós nos posicionamos, eu me posicionei como um influenciador que fala de negócios. E quase tudo gira à volta de algum negócio, né? Então isso nos permite pegar um bocadinho, porque eu quando falei de catering eu falei de um negócio. Exato. Que correu mal com uma, mas que existem outras que o negócio vai correr bem. Certo. Então o posicionamento foi negócio, mas ao mesmo tempo eu humanizei a minha marca. Eu sou eu gosto dessa água, eu gosto disso e gosto daquilo. Então eu tenho os meus gostos. Muitas vezes junto negócio, humanização, né, da pessoa. Pronto. Então é isso que permite tocar em várias coisas, porque tudo acaba por bater no negócio. Esse caso, havia um assunto, lá está, a minha equipa disse, como é que nós conseguimos trazer esse assunto para debate? Vamos falar sobre isso. E a primeira coisa que eu disse, nós temos um briefing todas as semanas, a primeira coisa que eu disse foi, mas nós só vamos falar de empresas que conhecemos. Nós, por causa do nosso trabalho, relacionamos-nos muito com empresas de catering, porque lá está, depois, o conteúdo faz-me também vender outros produtos, como organização de eventos, como formações dentro de várias empresas. E no ano passado, e no começo desse ano, tive muitas solicitações com uma das minhas empresas para produzir eventos, team building para organizações. E nesses eventos, nós fomos obrigados a contratar empresas de catering. Logo, havia aí um grupo de empresas de catering com quem já tivemos trabalhos mais do que 3 vezes. Então, nós dissemos assim, vamos falar mais, lá está. Não vamos perder a nossa reputação. Vamos falar de empresas que conhecemos e podemos garantir que, pelo menos da nossa experiência, correu bem. Então, conseguimos trazer para a mesa. Boa. No nosso cenário, há pessoas que dizem que nós temos uma desvantagem. Porque... Não porque nós somos africanos, mas porque nós falamos português. Só uma parte da Rosiana Eventos falhou, Eu quero ouvir a explicação. Eu acho que algum dia a senhora vai vir dar uma explicação sobre o que aconteceu. Temos que lhe chamar. Mas vai lá, desculpa. No nosso cenário dizem que nós temos uma desvantagem, que é o facto de nós falarmos português. Apesar de ser um mercado grande, o end goal do nosso mercado seria, por exemplo, o Brasil, né? Que tem muita gente, mas eles
são praticamente independentes em tudo, têm demasiada oferta. Ao contrário de um criador nigeriano, por exemplo, que eles conseguem explodir, às vezes, nos Estados Unidos, e de repente estão em UK, estão na América, estão a fazer conferências e crescem muito mais rápido. Como é que nós conseguíamos aqui localmente explodir na África inteira, com a nossa limitação do português, sabendo que o nosso continente é maioritariamente francófono e anglófono? É assim, cada vez mais é preciso nós também, primeiro, cada vez mais é preciso nós aprendermos outras línguas. Infelizmente, eu sou daqueles que é bem nacionalista, mas cada vez mais é preciso aprendermos outras línguas. Mas nós também temos casos de um criador de conteúdos que atinge a África toda, que é o Bluzinha. Ele não fala nos vídeos, né? Ele faz tipo o Kabilem, né? Que o Bluzinha perdeu a conta e depois de 3 meses tinha de novo 2 milhões de seguidores. É tipo um fenômeno que temos aqui. Mas isso é uma exceção, né? Porque nem todos... Não dá para fazer conteúdo sem dizeres nada. Aqui o nosso... Essa desvantagem que é o inglês também pode ser considerada uma vantagem. Eu gosto de olhar o lado positivo. Certo. Porque ao mesmo tempo também não tens outros criadores a invadirem o teu mercado. Né? Isso é verdade. Então quem conseguir consolidar e fechar esse mercado é competitivo. O mercado é competitivo, as pessoas são competitivas. Mas nós temos que aprender línguas. Mas há um outro elemento que já testei recentemente. Hoje os algoritmos permitem eu gravar um vídeo em português e fazer ele em inglês. Já fiz o primeiro teste, apontei o vídeo para outros mercados. Estamos agora a começar a aprender um bocadinho sobre o assunto. Eu acho que o futuro é isso. O futuro vai ser, eu falei em português aqui, o vídeo vai aparecer na China em chinês, vai aparecer na América em inglês, na França em francês. Como já está a aparecer com as legendas. Agora as plataformas já têm as legendas automáticas. E agora já tem também o próprio áudio noutras línguas. Eu prefiro olhar para o futuro porque é uma limitação que é muito difícil gerir. Nice. Explica-me aqui um pouquinho da questão... Vamos conversar aqui um pouquinho da questão concorrência. É que eu sinto que às vezes a limitação das pessoas a entrar num determinado mercado é encontrarem um indivíduo tão forte como tu a fazer a mesma coisa. Sim. E eu acho que isso é um erro de percepção, porque no final das contas, nem todo mundo consegue pagar 2 milhões, 3 milhões ao Nuno, ou 7 milhões ao mês ao Nuno para falar de negócios, mas existem outros tantos que poderiam pagar, se calhar, um pouco menos a um outro indivíduo e no futuro pagar mais. O que é que tu sentes de abertura nesse momento? Vamos olhar para o teu nicho. O que é que tu sentes de oportunidade e abertura para quem quer modelar o Nuno? Qual é o caminho? Quando eu comecei, já existia o Euclides, já existia o Danilo, já existia toda a gente. Eu acho que toda a gente precisa ter um diferencial. Nem que seja só da sua cara, do seu rosto. Nós somos pessoas diferentes, temos ideias diferentes e depois tu começas a fazer uma coisa, no meio do caminho tu podes acabar por te descobrir num nicho ligeiramente diferente. Eu fiz uma pesquisa dentro do meu TikTok e do Instagram. Que tipo de conteúdos vocês mais gostam que eu traga? E ganhou disparado. Por exemplo, nós queremos conteúdos ligados ao empreendedorismo. O conteúdo ligado à banca ficou tipo em quarto, estás a ver? E então nós precisamos de entender perfeitamente o público, né? Então, primeiro as pessoas não se podem deixar cair nessa de já existe o fulano. Há uma criadora de conteúdos também do nosso nicho. Outra vez disse, Nuno, eu não estou a conseguir criar conteúdo por tua causa. Tu invade, eu abro o telefone e você já aparece. E tudo o que eu faço eu penso que não é bom o suficiente, então acabo por não lançar. É grave. Ou seja, o que eu aprendi quando comecei é chuta. Chuta, vai melhorando, vai aprendendo, vai encontrando nicho. Os clientes também vão surgir, os parceiros vão surgir, vão vir ao teu encontro e tu vais a partir daí reajustando a rota, né? Então é primeiro lançar. Agora, qual era a outra questão? Tu acabaste respondendo que é a ideia do indivíduo que quer modelar, que caminho seguir. Tu acabaste respondendo quando tu dizes que, independentemente daquilo que é o teu tamanho ou o tamanho do outro, que é um potencial concorrente,
tu deves fazer, porque eu acredito que tem mercado para todos. Nós estamos a falar de um país de mais de 30 milhões de habitantes, em que nós devemos ter ali umas 8 milhões de pessoas ativas na internet, mas esse ativo é bem relativo. É muito relativo. Porque nem todo mundo tem acesso à internet contínua, com capacidade para assistir vídeos. Então nós temos aqui uma franja para crescer enorme. Pessoal, tu começaste a ganhar dinheiro quando tinhas quantos seguidores? Logo desde o início... 4 mil. 4 mil, exatamente. Eu comecei a ganhar quando tinha para aí 3 mil e tal, também 4 mil. Então, não é sobre os números que hoje nós trazemos. Não é? Os últimos 3 meses foram de muita explosão. Eu cresci muito nos últimos 3 meses, mais ou menos 10, 12 mil seguidores mês só no Instagram e 20 mil seguidores mês no Facebook. Meu Facebook explodiu. Mas não é sobre os números. Eu com 4 mil seguidores já ganhava dinheiro, já fazia negócios. É sobre a capacidade de entender onde é que há a possibilidade de ganhar dinheiro. No ano 2023, quando comecei, quando foi e posso dizer aqui publicamente, quando foi do Dia dos Namorados, eu é que fui ter com as empresas a dizer, olha, eu posso fazer uma cena assim para ti. Posso fazer uma cena, a minha amiga Dulce, agora ficou minha amiga da curtida da Du, eu fui ter com ela. E disse, olha, eu na altura tinha 12 ou 14 mil seguidores. Fui ter, olha, eu acho que vem aí o Dia dos Namorados, eu tenho aqui uma ideia de fazer uma cena desse género e, queria enquadrar alguém. Queres entrar nisso? Ela disse, quero entrar, tá fixe, vou fazer. Eu fui ter com ela. E é normal. Agora, as pessoas têm que olhar para aquilo que nós fazemos e eu modelei. Eu olhei para o que tu fazias, eu olhei para o que outros faziam. Eu fui ter com o Danilo, já dissemos isso publicamente. Danilo, eu quero aprender. Eu quero aprender. Nuno, paga. Eu paguei. Hoje as pessoas vêm ter comigo, olha, eu queria que me metesses também nos meios, nas rodas. Paga. Paga, porque aquilo que vou te agregar é de muito valor e vai me consumir tempo. Exato. E tempo, como toda a gente sabe, tempo é dinheiro. Isso aqui é para fazer um corte. Tempo é dinheiro, não há conversa. Então, queres que te ajude a colocar lá? Paga, como eu paguei. Como eu paguei. E que tu, certamente, se alguém te disser, tu vai dizer, mano, tem que pagar. Não, já paguei. É muito investimento. Nós temos aqui 3 câmaras. Nenhuma delas custou, de certeza absoluta, menos de $1.500. Com as lentes, nenhuma delas custou menos de 3 mil. 3 mil, estás a ver? Ou seja, tem aqui investimento para fazer o trabalho que fazemos. Nós investimos muito. Ainda hoje, comprei o último lançamento da Holyland. Acordei assim, pum, Holyland lançou. Compra já agora, acabou. Faz parte do trabalho. As pessoas não têm essa noção. Por exemplo, nós estamos a gravar aqui, tu tens em equipamentos, se juntares absolutamente tudo, mais de $40 mil. No entanto, o que é que acontece? Tu consegues fazer a mesma coisa com 500. E eu acho que isso é o que falta a nível de criatividade, porque os indivíduos, por norma, eles querem comparar o seu começo ao atual de alguém. E não deve ser desse jeito. Tu estás a começar hoje, queres comparar, vais te sentir inspirado, vai lá para a página do Nuno, ou para a minha, vai para o nosso primeiro vídeo. O primeiro vídeo mesmo, o primeiro. Se ainda estiver lá, se nós tivermos coragem de deixar, vais perceber que a comunicação era diferente, que a luz era diferente, a qualidade era diferente, tudo era diferente, mas aquele é o começo de alguém. Se tu quiseres te comparar, compara-te aquele começo e não o estado atual da pessoa, ao nível de conexões que tem, a forma como produz, que parece fácil, mas não parece fácil. Agora já entendeu uma linha de produção, agora já está todo esse processo. Eu acho que esse é um pouquinho do que falta às pessoas de entenderem o caminho. Dizerem que eu vou traçar o meu caminho até chegar lá. Eu só posso dar os parabéns pelas coisas que tu fazes e pela maneira como tu conduzes esse universo e fazer as pessoas entenderem que o negócio está por trás da reputação, conforme tu estavas a dizer. A internet dá-te essa vitrine, dá-te essa reputação, porque tu não tens tantos palcos para pareceres inteligente. No nosso país. É verdade. E nós temos aqui umas vantagens incríveis e eu vejo como tu aproveitaste isto. Nós falamos que os angolanos não leem muito. E a prova disso é que não temos muitas livrarias públicas, quase nenhuma, e nem privadas. É difícil comprar um livro nesse país. E quando um indivíduo como tu focou-se em trazer informação, deu um boom tremendo, porque para muita gente era, de facto, novo. Tu tens a tua marca, a forma como tu comunicas e como trazes o conteúdo, mas tu mesmo disseste aqui que muito do conteúdo
não é de opinião. Tem conteúdo que é de opinião, mas tem conteúdo que é de informação. Sim. Então, o gap naquilo que é o comportamento do próprio cidadão criou-te aqui uma oportunidade estratégica. E acho que é aí que o olho das pessoas devem estar. O que é que falta? O que é que está a faltar? O que é que o Nuno não está a dizer? O que é que ele não está a fazer? Por exemplo, se eu fosse hoje, já existe um Nuno, existe toda a gente. Se eu fosse hoje começar, pelo meu perfil, obviamente, eu faria uma coisa que eu já fiz no passado, mas deixei de fazer. Houve uma altura que eu só abria as notícias e dizia as notícias. Tipo, abriu não sei o quê, quando foi da altura do... Quando iam lançar os Quebra, o Bebês Quebra, o Grupo Carrinho vai lançar uma rede de mini-mercados, supermercados Quebra. Está feito, acabou. O fulano agora faz tal, a empresa X, o banco X... Era só lançar informação. Se eu fosse começar agora, eu traria apenas informação que já existe disponível. Só que traria em vídeo. Por exemplo, uma das coisas que faria ia funcionar muito bem. Outra coisa que faria era andar de palestra em palestra, de evento em evento e dizer, estive no evento X, aconteceu isso, tal como a Jessie vai aos restaurantes, tu vais, por exemplo, às palestras, estive na palestra X e o fulano, vocês vão acreditar no que ele disse. Disse isso. Outro, fazia reviews de podcasts. Meu, toda a gente já faz podcast. Para que tu vais fazer mais um podcast? Faz review dos podcasts. Olha, assisti agora o podcast de Euclides, eu vou te resumir em 3 minutos. Já estão aqui 3 ideias para criadores de conteúdo. Há muitas outras. Mais do que isso, tem que pagar. Por exemplo, eu vejo aqui uma falta enorme. Como é possível no nosso país ninguém estar grande a falar de inteligência artificial, mano? Como é que é possível nós não temos um indivíduo ou 10 que façam reviews de tecnologia? Tudo que é inteligência artificial. Não Como é possível, mano? Tu, se fores hoje para uma empresa de tecnologia, estás a crescer, tens 1.500, 2.000, 3.000 seguidores, és criativo no teu setup, um setup limpo, uma luz boa, e chegas na loja e dizes, eu vou fazer um review deste produto e vou dizer às pessoas que isto está na tua loja. Tu tens conteúdo. E a cena que tu fazes no negócio é semelhante à tecnologia ilimitada. É desde o telemóvel ao carro. Nunca acaba. Nunca acaba. Tudo tem tecnologia nos dias de hoje. A própria Tesla não é uma empresa de carros, é de tech. Então, quando tu olhas para esse universo e tu dizes, olha, eu vou me nichar aqui, tu tens uma oportunidade enorme de ir crescendo. Nunca acaba. E há bué de nichos para pegar. Ainda há muita coisa por fazer. Há espaço para todos. Eu vejo isso como uma nova profissão. Tal como algumas vão desaparecendo, outras vão surgindo, porque há coisas que deixam de fazer sentido. E essa é uma nova profissão, mas que as pessoas precisam ter também muita responsabilidade, porque depois já há aquelas pessoas que vão para a internet e querem audiência a todo custo, né? Aí é que fica um pouco complicado. Mas essas pessoas são os que mais preocupam, de facto. E, por exemplo, eu... acho que ontem, ou recentemente, vi um corte na televisão de uma senhora que é comentarista já de televisão há muito tempo, e ela estava a falar sobre o facto, esse problema dos africanos, dos angolanos em particular, de falar que ela é escura e tudo mais, e que tinha que casar com mulato, porque não sei o quê, porque assim é que tinha que ter filho bonito, que lhe aconselharam a fazer isso. E é uma senhora que já está na televisão há muito tempo. A fazer isso há muito tempo. E as pessoas não fazem isso sem querer. As pessoas, quando vão fazer esses comentários aberrantes na TV, que afetam a moral dos outros, elas fazem de propósito porque sabem exatamente que aquilo vai ganhar um impacto viral. Tá vendo? E obviamente que socialmente olhar para isso é uma coisa triste, mas é um caminho que muitas pessoas seguem e isto acaba poluindo o cenário para outros. Tu tens executivos C-level que têm muito para trazer para o digital, mas eles dizem, não, o digital é uma coisa... Tá aí uma coisa malucos aí e tal. Uma coisa de crianças, de pessoas infindadas, de pessoas que não têm noção do universo, e acaba-se perdendo alguma oportunidade de chegarem a outros mercados e até do próprio mercado receber novos criadores. Porque o volume de conteúdo que se produz localmente é muito baixo. É por isso que se calhar está toda hora a aparecer o Nuno. Muito baixo, exatamente. É por isso que se calhar está toda hora a aparecer o fulano, o cicrano. Porque tem espaço para cada vez as pessoas produzirem mais. Por quê? O que ganha-se dinheiro na internet em si são os anúncios. E no universo tu tens mais criadores diferentes. Tu dás possibilidade às empresas de terem mais opções de anunciar.
Então, tu tens espaço para crescer. E se o algoritmo entende que ele precisa de ganhar dinheiro anunciando, ele até vai promover o teu conteúdo. Por quê? Porque o teu conteúdo vai lhe fazer ganhar mais dinheiro por ser mais caro e ter mais audiência. Então, eu acho que as pessoas deviam preparar-se nesse cenário, terem coragem para continuarem a trabalhar e correrem atrás das oportunidades, porque elas de facto existem e tu és a prova disso, és a prova desse universo. Qual é o teu next step? O que é que tu vais fazer a seguir aqui? Qual é a tua ambição nesse caminho que tu já criaste, mano? Quando comecei a investir em imóveis, sabia que não queria só comprar casas. Queria criar experiências. E a Cozy Corner é isto. Alojamento local em Luanda, pensado para quem quer conforto, segurança e aquele feeling de casa longe de casa. Seja para viagens de negócios ou lazer, oferecemos uma experiência premium com atenção a cada detalhe. Cozy Corner não é só hospedagem, é hospitalidade com propósito. Então, grava este nome, porque muito em breve os nossos apartamentos de alto padrão estarão disponíveis para ti e para a tua família. É uma experiência incrível e eu estou extremamente feliz por mais uma vez ter investido e participar de um negócio com tanto potencial de crescimento como este. Vamos juntos, porque sozinho é mais difícil. Eu pretendo continuar a ser uma voz muito autorizada. Hoje, eu já tenho noção, nem sempre tive, mas já tenho noção que já tenho que ter muito cuidado com o que digo, o que faço. Aliás, só o que falei aqui nesse podcast já vai dar assunto. Tenho que ter muito cuidado, mas o objetivo é que tenha uma voz respeitada e quando disser o caminho é esse, o caminho seja mesmo aquele. Porque felizmente para mim e para todos, nós não queremos fazer mal a ninguém, não quisemos causar distúrbios à sociedade, não queremos nada. Nós queremos o melhor para a sociedade. Então, se conseguiste ter uma voz do bem, autorizada, que seja respeitada pelos jovens, pelos adultos, nós conseguimos gerar uma mudança positiva a todos os níveis. Já existem críticas, às vezes, que faço a questões públicas do Estado, governamentais, que quando eu falo, de facto, as pessoas vão lá e fazem uma intervenção. Já acontece. Já acontece coisas que eu digo em vídeos ou em publicações minhas que depois são debatidas em mesas muito importantes a nível do país, ok? Que já consigo influenciar decisões. Isso podia ser uma coisa má, mas é uma coisa boa porque estamos a falar de uma pessoa do bem, né? Exato, que é o meu caso. Então, se uma pessoa do bem consegue levar alguns temas à discussão, é bom. Eu quero que isso seja cada vez maior. Top. Nuno, tem aqui um caso do Brasil, web mediático, e já estamos quase no fim da nossa conversa, dos criadores que ganham muito dinheiro com publicidade de jogos de azar. E as apostas e tudo mais. E na pesquisa que nós fizemos aqui dentro, é incrível como as coisas mais pesquisadas na nossa internet são sobre apostas esportivas. Sim. E eu já recebi propostas desse tipo. E talvez tu também já tenhas recebido. Recebi hoje. Hoje. E normalmente são propostas absurdas, né? São propostas grandes. Eu vou te mostrar. Mostra. Agora tem no máximo vamos lá ver, desculpa, 15 e 30, são 16 e 55. 15 e 32. Deixa eu ver. Vamos ler a primeira, não precisa dizer, né? Mas consegues ver, né? Consigo ver. E lá está. Isso surge, volta e meia surge um bocadinho disso. É o que é. Qual é a tua visão, como indivíduo que faz opinião, e é por isso que eu entrei para isto também a conversa. Tu tens hoje em dia, né, o concurso que se fez e se trouxe de volta à Loteria Nacional. Sim. Eu vi, eles pegaram aquele edifício que tu não tens como não ver na Rainha Ginga. Espetacular. Ficou ali vazio por muito tempo e eles trouxeram de volta à Loteria Nacional. Quando nós vamos olhar para os números, os jogos
As bets em Angola e os casinos e tudo mais contribuíram em muito para a receita dos impostos. E depois nós vimos o Estado num processo inverso do que ele está a fazer com o ProPriv. Ok, eu quero sair da esfera do empreendedorismo, quero privatizar aquilo que é a minha participação nas empresas para fiscalizar, ganhar impostos e tudo mais. Mas na loteria em particular, não querem abrir mão. Eles fizeram um sentido contrário. Epá, aqui eu estou a ganhar muito em impostos. Deixa-me agora eu entrar para isto dos jogos também e ir ganhar dinheiro levando, entre aspas, esperança para o indivíduo que está ali, vai pôr os seus 200, os seus 1000 kwanzas e tudo mais. Qual é a tua visão social dos jogos? E eu digo isso porque nós estamos também aqui a trabalhar e nós vamos levar as grandes casas de jogos de bets no Fin Summit, em que tu vais estar também. Que é para eles falarem na primeira pessoa do negócio deles. Mas qual é a tua visão sobre este universo dos jogos e sobre a participação do Estado nisto? Primeiro, vou ser muito claro sobre a participação do Estado. Eu já disse no outro podcast e várias vezes, eu tenho uma ideologia política de direita, né? Apesar de que talvez quando tiver um pouco mais dentro da política não vou... Vai ser mais centro, né? Mais centro, exatamente. A minha discussão com a minha amiga todos os dias é isso, né? Então, eu sou a favor do Estado sair totalmente da economia. Regula, mas sai. É preciso sair. Mas eu creio, não sou um grande especialista nisso, Euclides, mas eu creio que haja aqui uma diferença entre a lotaria e as bets. A lotaria tem em várias partes do mundo, tal como as bets, mas a lotaria é um bocadinho mais autorizada, vicia um bocadinho menos, causa um bocadinho menos danos, porque é um jogo, né? A bet é uma aposta e as pessoas apostam várias coisas, né? Então um é de sorte, outro é de azar, né? É basicamente isso. Então... pronto, isso é depois, e certamente no fim de summit vamos discutir um bocadinho isso, mas eu não faço apostas, não faço apostas nem desportivas, nem casino, não faço. Respeito quem faz, porque somos a favor das liberdades individuais, mas eu não faço por uma razão muito simples. No meu entender, todas essas casas, máquinas de apostas, só tem um vencedor. A casa. E a casa sempre ganha. A casa sempre ganha mais do que toda a gente. E eu sou um pouco mais cético, não quero estar aqui a dizer nenhuma asneira, mas sou um pouco mais cético quanto a isso. Eu acho que o jogo não foi feito para tu ganhar. O jogo foi feito para tu ganhas um bocado e achares que, e eu não sei, deve ter ali algum algoritmo que descobre se és novo e vai te dar uma cena e tu vais ficar bem contente e depois vais pôr mais e mais e mais. E a dada altura, eu tenho um amigo que costuma dizer, jogo é pior que droga. Eu disse, eu não sei, não conheço nenhuma das duas realidades, mas ele diz que às vezes o vício é muito mais forte. Então, não aposto, não recomendo, não costumo aconselhar os meus familiares. Eu recomendo aos meus familiares e às pessoas próximas que não o façam também. Mas lá está, cada um é livre de o fazer. E se os Estados autorizam, significa que devem ter algum bom argumento para manter isso a funcionar. Então, do teu posicionamento seria o Estado devia sair, mas devia obviamente continuar, porque existe no mundo todo e as pessoas têm livre-arbítrio para decidir o que fazer. Até porque os jogos é um universo que dá muito dinheiro. A CEO mais bem paga do mundo é uma mulher que é da Bet365, que no ano de 2023 pagou $500 milhões em salários. That's crazy. Agora pensa assim, se ela levou 500 paus, esse dinheiro saiu de algum sítio, né? Que é dos bolsos de toda a gente. Mas é o que é. O Estado ganha muito com isso. A receita em impostos de jogos no último ano, se eu não me engano, foi de mais ou menos 13 mil milhões. Penso que foi isso. Eu acho que li essa notícia no Expansão. Acho que foi 13 mil milhões. Perdoe-me se estiver aqui a trocar algum número, mas acho que foi basicamente isso. Impostos de jogos em um ano.
e que continua num crescimento brutal. Enorme. É o que nós temos. Eu também não estou aqui para dar as minhas opiniões, hoje é muito mais para ouvir as tuas. Eu sei o quão delicado isto é num país que não há muita literacia financeira, estás a ver? Sim. Mas também já falei com jovens assim que estão na rua a fazer algum trabalho pontual, tipo lavar o carro, engraxar o sapato, carregar alguma coisa. Eles são um público muito grande nisto, porque são os que trabalham, conseguem 500, 200 mil kwanzas e apostam logo. E eles falam sobre esperança. Eles dizem, Mokota, esse mambo é o que nos alimenta. Se der certo, fui. Tá? E tem esse lado associado a isso. Por isso é que às vezes eu sinto que é meio exploratório, estás a ver? Tu estás num universo em que tu já sabes que as pessoas têm tanta necessidade e são os que contribuem mais para o teu próprio ganho. Mas obviamente eu respeito, para o empresário é um negócio. Sim. Nem todo mundo tem o mesmo nível de consciência social e é normal. Né? Às vezes até a pessoa que tem um negócio de apostas é muito melhor pessoa do que quem tem um negócio de igreja. Então, não negócio de igreja. Não sou eu que vou julgar como o ambiente fica. Mas eu agradeço muito. Eu acho que nesse momento há demasiadas casas de aposta. Não sei, mas parece-me haver agora muitas. Se calhar também devia haver uma cota que devia ser gerida ou fazer uma espécie de rodízio. Vais operar X tempo, depois se tiver muitos em espera tem que trocar. Há aí algum arranjo que devia ser feito. O que eu acho é que o Estado devia aproveitar também o hype das apostas para digitalizar completamente a economia, porque eu acho incrível a educação digital e a percepção que o pessoal que aposta tem. É difícil entender aquilo, Nuno. Entender como o universo de apostas funciona. As chances, não sei. É um universo. Dedicam-se muito àquilo. É um universo de tanta coisa. De repente o Estado tem que dizer, já não se aposta cash. Já não se aposta cash. Vamos fazer com que as fintechs ganhem mais expressão. As pessoas vão ter que ir para pontos, carregar as suas wallets para pagarem as apostas. E através desse processo o Estado vai taxar muito mais. Pois. O Estado vai taxar muito mais. Se é taxar que o Estado quer, eu acho que esse é um caminho para a inclusão digital, nem digo tanto financeira, mas pronto, financeira e digital, e também para aumento na arrecadação fiscal por meio do Estado. Essas empresas têm a obrigatoriedade de investir uma certa quantia em projetos sociais. Em ações. Se calhar era aumentar um bocadinho essa taxa. Para reverter, principalmente a nível da educação. Então, lá está. No meu futuro potencial governo, vamos olhar um bocadinho para isso. Vamos discutir isso. Nuno, muito obrigado pela tua presença. Queria que nos desse aqui uns últimos insights e, obviamente, dissesse como é que as pessoas podem te encontrar e encontrar o teu trabalho. Olha, primeiro agradecer pelo convite. Prazer. É sempre bom partilharmos aquilo que são as nossas ideias, para que as pessoas também nos conheçam cada vez melhor. Para quem não sabe, eu sou mesmo de falar e disse aqui números, eu gosto de dar papo reto, eu não sou muito de dar muitas voltas e penso que um homem tem que ser assim, straight, direto ao assunto. É isso, pão, queijo. Ponto final. Depois, deixar aqui uma mensagem às pessoas que estão na internet, já que falamos muito sobre isso. Na internet é preciso haver responsabilidade. É preciso nós entendermos que aquilo que estamos a dizer não pode ser só para apoiar. Estamos a afetar positiva ou negativamente milhares de pessoas. E nos últimos tempos houveram assuntos muito negativos. Discussões sobre cor, sobre ser mulata, sobre não é, e que faz e desfaz. Estamos a trazer para a internet banalidades. Depois vemos outras pessoas a lavarem os pés com champanhe, etc. Esse tipo de coisas. Nós temos mesmo que cortar. Não, Josiane, tem que ser dito. Porque se ninguém diz, depois parece uma coisa que está bonito, que está bem feito, porque todo mundo tem receio de dizer. Eu digo, está errado. Estamos a induzir as pessoas em erro. As pessoas estão a achar que, afinal, tem que ser rico já ontem. E depois acabam por cometer
erros, por cometer crimes. Muitas moças estão a se meter na prostituição muito cedo porque acham que têm que estar a bater, que têm que se postar com o último vestido. Há uma série de fenómenos que vão surgindo na internet que a mim deixa-me bastante preocupado e devia preocupar todos, porque nós queremos que os nossos filhos entrem relativamente cedo para a internet, para também aprender inteligência artificial e tal, mas já que há algum receio, as pessoas vão dizer, controla o teu filho. O mundo tem que estar limpo, as pessoas têm que estar organizadas, têm que ter responsabilidade sobre aquilo que fazem, para um melhor convívio entre todos nós. Então é preciso olhar um bocadinho para isso, chamar aqui a atenção aos portais, principalmente, que publicam tudo para bater. Não pode valer tudo. Não pode valer tudo. Tem que haver aqui limites para tudo que fazemos na internet. Yeah? Minhas senhoras e meus senhores, Nuno Baio. Não esqueça de subscrever o canal, deixar um like para que continues a ser recomendado por episódios sensacionais do Dinheiro Limpo Podcast e outros conteúdos que passam no nosso canal. Vamos juntos, sozinho é mais difícil.